Bom dia, gente! Tudo bom com vocês? Perdoem a minha face e o fato de eu estar de pijama. Agora são 8h36 da manhã, já acordei tem um tempinho. Hoje é dia 8 de dezembro. E o vídeo de hoje eu quero filmar a nossa última semana de aula do primeiro semestre do mestrado. Tecnicamente, a minha última semana é semana que vem, porque eu tenho coisas até segunda-feira. Mas aí eu quero filmar essa semana toda. Não tem muita coisa acontecendo, porque eu tô nos finalmente para terminar todos os artigos que eu tô escrevendo, que é uma trabalheira que está me dando, mas estou muito feliz com eles. E aí eu queria filmar para vocês tanto o Thanksgiving quanto o meu aniversário. O meu aniversário, inclusive, eu fiz em vlog, então dá pra ver tanto aqui no YouTube, no Shorts, quanto no Reels, lá no Instagram e no TikTok. Todas as minhas redes sociais estão na descrição desse vídeo, então se você quiser dar uma olhadinha depois. Eu queria filmar uma semana do Thanksgiving e do meu aniversário, porque o Thanksgiving é, na verdade, numa quinta-feira, mas a gente tem o Thanksgiving Break, ou Fall Break, que eles chamam, que é a semana inteira. Então, de sábado a sábado, a gente não tem aula, não tem trabalho, não tem nada. Eu passei basicamente o feriado todo estudando e escrevendo os artigos, porque eu tinha anotações diversas e coisas mais espalhadas, então no feriado eu usei para realmente escrever, né, que foi, o feriado foi o Thanksgiving, que é quinta-feira, foi dia 27 de novembro, então eu passei o feriado meio que trabalhando e descansando também. E dia 1º foi o meu aniversário. Então, eu queria ter gravado essa semana porque foi quando começou a ter bastante neve aqui. Mas não deu pra gravar. Mas eu tenho algumas novidades, atualizações pra contar pra vocês. Tipo, eu tô com um telefone novo, gravando com um telefone novo. Então essa é uma atualização. Eu tava esperando o telefone novo chegar pra eu começar a gravar com ele. Agora está fazendo menos 10 graus e com sensação de menos 16. Eu já tô acostumando com o frio e eu tô gostando do frio. Não sei como, mas eu tô gostando muito, tipo, neve e tal, muito legal. Fica um caos a rua, a rua fica cheia de lama, a calçada fica impraticável, mas eu estou gostando. Então é isso. Aí agora eu fiz meu café da manhã, o vinho e o meu cappuccino. Também fiz o meu sanduíche, que vai ser o meu almoço. Hoje é dia 8 de dezembro, hoje é dia de preceito de ir pra missa, porque hoje é dia da Imaculada Conceição de Nossa Senhora. Então eu vou na missa meio-dia, são quase 9 horas. Eu tenho a aula que eu dou monitoria hoje, que eu sou monitora, né? Que começa às 10h30 da manhã. Então eu vou tomar meu café, vou me arrumar e ir pra monitoria. Aí depois, logo quando acabar a monitoria, já tem missa, eu quero ir na missa. E depois eu acho que eu vou ficar no campus terminando de escrever as coisas que eu preciso escrever dos meus artigos. Eu tô, na verdade, fazendo uma grande revisão e tá fluindo muito bem, então eu vou continuar fazendo isso. E aí eu tô com uma estratégia que eu fico no campus, não fico até muito tarde, porque agora o sol se põe 4h30 da tarde. Então eu tô tentando não ficar muito tarde, porque fica muito frio depois que o sol se põe. Tipo, hoje tá com sol, então tá bem bom. Mas nos outros dias geralmente não tava com sol, tava só bem nublado. Então eu vou, acho que ficar um pouquinho no campus. Vai ter uma atividade na biblioteca de comidinhas para quem tá no período de prova final e esse período do final do semestre que todo mundo tá tendo que estudar e entregar trabalhos. Então eles estão fazendo uma coisa como tipo lanchinhos e coisinhas assim na biblioteca. Então eu acho que eu vou ficar lá e aproveitar os lanchinhos e voltar para casa e continuar estudando. Essa semana, na quarta-feira, eu tenho a apresentação do meu artigo que eu tô escrevendo, esse que eu tô escrevendo agora, porque eu tenho dois. Então, quarta-feira eu tenho que apresentar. A apresentação ainda não tá pronta, porque o artigo não tá pronto. Eu tô tentando escrever o máximo possível do artigo completo, assim, para depois eu reduzir ele no formato de apresentação, porque eu tenho 20 minutos para apresentar. Então, dessa semana
É isso que nós temos de mais importante, a apresentação de quarta-feira. E aí eu vou ficar trabalhando nesse artigo dessa matéria em específico até a apresentação quarta-feira. E depois eu vou mudar para o próximo. E aí depois da apresentação, de acordo com o feedback que eu receber, eu vou mudar também um pouquinho do artigo. Então na quinta-feira tentar finalizar ele, mas eu parei de trabalhar no outro artigo que eu tenho que escrever. E ele, na verdade, eu preciso entregar ele no domingo, 9 horas da noite. Então, quinta, sexta, sábado e domingo eu vou tentar finalizar o outro artigo que eu tenho para entregar, porque esse que eu vou apresentar agora é dia 10, eu tenho até o dia 17 para entregar, mas eu vou ter que entregar no dia 15, porque é o último dia que eu tô aqui presencialmente, e o professor quer que a gente entregue presencialmente, tipo, impresso o trabalho. Então, é isso. Vou comer agora e me arrumar. E depois dou mais atualizações pra vocês, porque eu preciso contar algumas novidades, tipo do sensor que eu tô utilizando, que é uma novidade diabética. A minha glicose acordou bem alta, então ruim, mas a gente vai comer e melhorar isso. Então, antes de eu me arrumar, pra falar com vocês, novamente, desculpa o rosto, eu queria mostrar a novidade, que é o sensor que eu tô usando. Ele é o Dexcom e ele também é o motivo pelo qual eu mudei de telefone. Então, esse sensor, ele é um CGM, é um Continuous Glucose Monitor, então é um monitor contínuo de glicose. Então, ele continuamente está ali conectado à minha pele, monitorando minha glicemia. Pra quem não sabe, eu já falei em alguns vídeos anteriores e me pediram pra falar mais sobre, contar mais sobre a minha diabetes. Eu tenho diabetes tipo 1. Se vocês quiserem, posso responder perguntas. Mas, basicamente, eu tenho que controlar a minha glicemia e aplicar insulina, né? Diabetes tipo 1. Basicamente, esse é o tratamento. E aí, pra controlar a glicemia, ou eu faço a ponta de dedo, que é fazer um furinho no dedo, colher o sangue num aparelhinho e medir a glicemia, ou eu uso o sensor de glicose. Esse sensor do Dexcom, ele não existe no Brasil. A gente, antigamente, só tinha o Freestyle Libre, que tem o Libre 1 e o Libre 2, e agora tem mais sensores sendo feitos. Então, tem o da Symbionics, que é recente, e tem também um da Accu-Chek ou da Roche, que está sendo elaborado. Não tenho certeza. No Brasil, eu só usei o Freestyle Libre 1, que eu não gostei porque ele tinha... Primeiro, ele era muito caro, e ele tinha muita diferença com a ponta de dedo, porque a referência da glicemia tem que ser a ponta de dedo, porque é o que tem mais estudos. E é um tipo diferente de sangue da ponta de dedo e o sangue que o sensor vai captar, né? Uma pergunta que todo mundo me faz, sim, tem uma agulha dentro desse sensor que fica o tempo todo conectado à minha pele. Esse sensor Dexcom, ele dura 10 dias, mas eu tava falando do Libre, né? Então, eu já usei o Libre e eu não gostei porque tinha uma diferença muito grande entre o sensor e a ponta de dedo. Então, eu tinha que ficar gastando fitinha, muita fitinha ao mesmo tempo, então não valia a pena financeiramente ter o sensor, apesar de ser uma qualidade de vida melhor, né? Ter o sensor e não ter que ficar furando o dedo toda hora, mas como eu tinha que furar toda hora, ficou que não valia a pena ter o sensor ali. Na última vez que eu falei com vocês, a última vez que eu fiz o vlog, eu ia no médico, no endocrinologista aqui, porque me recomendaram ir no endocrinologista, só ele que podia receitar minhas medicações, então fui, e aí ele receitou o sensor. Esse é o Dexcom G7, é o mais avançado, assim, da linha Dexcom, então eu fiquei muito feliz. E o plano de saúde cobre, então o plano de saúde cobre, é um preço mais acessível a partir do plano de saúde de estudante, então eu pago $80 para 3 sensores, que vale por um mês. Então, até que é um preço bacana. Eu não senti nenhum problema em relação à eficácia do sensor, então eu não vi uma diferença entre ponto de dedo e sensor, tipo, a diferença é bem pequena. E uma coisa muito interessante é que esse Dexcom, ele funciona com o telefone.
Então, eu tenho uma notificação, tipo, pop-up no meu telefone, 24 horas por dia, que me diz quanto que tá a minha glicose. Então, é interessante porque o Libre eu tinha que escanear. Eu sei que no Libre 2 não precisa mais escanear, mas enfim. No Libre que eu usava, tinha que escanear pra eu saber quanto que tava a minha glicose. Agora eu tenho no meu telefone, então é, tipo, muito mais acessível. E eu posso ver minha glicemia, tipo, toda hora. Ele também tem alertas, tipo, se a minha glicose tá muito baixa, ele começa a apitar o meu telefone pra me avisar. Ou se ela tá muito alta, ele também me avisa. Isso eu posso ajustar, tipo, ter esses alarmes ou não. Gente, olha o sol. Tá menos 16 e tá com esse sol. Mas enfim. O que eu tava falando? Enfim. E pode usar com o telefone, então é muito legal. Os novos sensores que estão sendo criados agora também usam o telefone, mas a minha experiência é só com o Libre, que não tinha telefone, e agora com esse sensor. E eu tô gostando muito dele. E a outra coisa muito interessante dele, que eu não vi nenhum outro sensor, pelo menos não no Brasil, é que eu consigo calibrar. Então, tipo, o sensor tá marcando, sei lá, um número qualquer. Eu faço na ponta de dedo e tá uma diferença grande, eu posso adicionar pelo meu telefone mesmo, tipo assim, falar pro sensor que eu fiz a ponta de dedo e deu um número diferente. E aí ele automaticamente vai ajustar, tipo, o número que tá ali. Então, tipo, muito interessante fazer isso, porque é até mais seguro, né? Então, até se o sensor tiver com problema, tipo, tiver com uma diferença muito grande entre os números, eu consigo calibrar ele de alguma forma. Então, é bem legal. E tudo isso para falar do sensor, mostrar para vocês a novidade, porque foi por isso que eu troquei de telefone. O meu telefone antigo, assim que eu baixei o aplicativo, ele falou que como o sistema operacional do meu telefone antigo, ele era antigo, ele não ia mais atualizar o aplicativo que precisa para o sensor. Então, a partir de dezembro desse ano, ele não ia mais funcionar no meu telefone antigo. Então, eu tava naquela dúvida cruel se eu comprava um computador, se eu comprava um outro tablet, o que eu fazia da minha vida. E aí eu tive que comprar um telefone. Então, comprei um telefone que é compatível e que eu poderia usar. E aí foi bom porque eu também tenho problemas de armazenamento no meu último telefone, que eu tiro muitas fotos e vídeos. Então, por isso que também eu tava esperando para filmar assim que o telefone chegasse, para eu poder ter mais espaço, ter uma qualidade melhor, eu espero pelo menos. Então, é isso. Essa é a novidade. E aí, como tá no telefone que eu tô filmando, o sensor, quanto que tá minha glicose, vai ficar mais difícil de eu mostrar pra vocês, porque antes eu filmava o aparelhinho de eu medindo a glicose, pra poder contar pra vocês, mas pediram pra eu falar mais sobre diabetes. Então eu vou tentar falar mais e talvez tipo, botar print da tela de quanto que tá a minha glicose. Vou botar aqui também pra vocês o print da barra de notificações e da tela de bloqueio, que dá pra vocês verem tipo, como que eu tenho acesso instantâneo e muito fácil a quanto que tá a minha glicose. Então, tipo, sei lá, no meio de uma aula, no meio da igreja, eu consigo ver quanto é que tá a minha glicose e tomar decisões mais assertivas. Ultimamente tá uma loucura, minha glicose tá bem assim, horrorosa. Mas estamos cuidando desse manejamento, né? Tem pouco tempo que eu tô aqui, pouco tempo que tivemos essa mudança drástica de mudar de país e loucuras. Então, é entendível. Eu não sei nem se essa palavra existe. Eu queria falar understandable, mas é a única palavra que tá vindo na minha cabeça. Eu não sei como é que eu traduzo isso em português. Eu acho que entendível é uma palavra boa. Tipo assim, compreensível. Boa. É compreensível. Tipo, a minha glicose tá meio alterada, porque muitas emoções, muitas coisas acontecendo. Então, mas isso também não é uma desculpa pra eu me descuidar, que talvez é o que esteja acontecendo. Então, vou tentar melhorar isso e também mostrar pra vocês mais da minha glicose, né? Pediram pra eu mostrar, tipo, estratégias do que eu faço pra quando a minha glicose tá alta, baixa, né? Como que eu vivo. Então, vou fazer isso. Como eu falei pra vocês, já falando nisso, minha glicose acordou bem alta, tipo 230, 200 alto. Agora eu acho que já tá 190, 180, mas aí acordei.
fiz a minha insulina e comi. Tô tentando no café da manhã pra ajudar a não ter essas glicoses muito altas, porque o que eu tô percebendo é que eu tô tendo hiperglicemia logo após o café da manhã ou à noite, porque são os horários que eu, tipo, tendo a comer mais. Tipo, eu fico com gula, não é nem fome, é gula de noite, tipo, antes de dormir. E de manhã cedo eu gosto de tomar um café da manhã de hotel, sabe? Um café da manhã surreal. Então eu tô tentando reduzir a quantidade de café da manhã que eu tomo. Então, por exemplo, só uma fonte de carboidrato, que antes eu comia, tipo, cappuccino, que tem muito carboidrato, iogurte, pão, não sei o que, não sei o que. E aí isso é muito carboidrato. Então, uma fonte de carboidrato, então hoje escolhi o meu cappuccino, e uma fonte de proteína para poder ajudar nessa absorção da glicose. Proteína é muito importante a gente comer sempre, poder controlar a glicemia e controlar a fome também, porque a proteína é que ajuda na nossa fome. Então, comi o meu ovinho mexido e tomei o meu cappuccino. Então, eu já tô reduzindo o café da manhã. E aí, à noite, eu tô tentando também me controlar a lombriga pra comer menos. Mas aí eu vou botar o printzinho aqui na tela de como que tá a minha glicose, tem gráfico, é bem legal o aplicativo, vocês vão ver. E como que é na tela de bloqueio também. E agora eu já estou atrasada, né? Tô com essa cara aqui horrorosa falando com vocês. Logo, primeiros segundos do vídeo, vocês estão vendo eu sem um pingo de corretivo, né? Mas é isso. E bora acompanhar essa semana comigo. Agora sim estou mais apresentável. Vocês viram meu cabelo sujo, horroroso, mas o resto da população dos Estados Unidos não precisa ver, então hoje é o dia de ficar com esse gorro meio Juninho Play, mas esse é o look, né? Aí temos minha bolsa, meu casaco, luva, garrafinha de água e preparada para o dia. São 9h30 agora, então temos 1 hora para chegar lá. Então, tô andando no meio da rua porque as calçadas estão com muito gelo e eu toda hora quase caio. Então, é isso. Como eu falei pra vocês no começo do vídeo, a gente teve uma Winter Storm, que é uma tempestade de inverno, tempestade de neve, né? Na época do Thanksgiving, no feriado. E a partir daí, tipo, raramente vou voltar pra calçada porque tá vindo carro. A partir daí, raramente a gente teve temperaturas positivas, ficou tudo negativo. Tipo, esse final de semana que passou, deu 1 grau, mas tipo, essa foi a temperatura positiva que a gente teve. Então tá tudo negativo, como eu falei agora. Tá -9, com sensação de -16. E é isso. E aí, nevou. Tem umas 2 semanas, né, que foi o Thanksgiving. 2 ou 3 semanas. E a neve ainda tá na rua, como vocês podem. Porque tá muito frio, então ela não tá derretendo. Nem nesses dias de sol. Nem nesses dias de sol. E aí, ó, a calçada até aqui limparam, né? Aqui não limparam. Isso é a coisa mais perigosa do universo, porque você quase cai toda hora. Então, por isso que eu ando no meio da rua a maioria das vezes, porque pra não ter esse erro. E o asfalto tá bem limpinho, né, pro carro poder passar tranquilamente. Mas aqui, como é mais residencial, depende muito, tipo, do morador que limpa a frente da casa dele, sabe? Então tá até descongelando, mas tá bem devagar, porque ainda tá muito frio. E uma coisa boa desse telefone é mudar a câmera enquanto eu tô gravando. Então os vídeos ficam mais dinâmicos. Ui, quase que eu caí. Dinâmicos pra vocês, né?
Então é isso, agora eu vou botar a luva de novo na mão, que eu tô com frio, e chegar no ponto de ônibus pra poder ir pro meu prédio. Gente, impossível gravar na rua, porque eu tenho que tirar minha luva, porque ela não é touch. Então, eu tenho que tirar ela e minha mão, tipo, está congelando. Então, por isso que não gravei mais na rua pra vocês. Já tô de volta em casa, morrendo de frio. Agora acho que são 3 horas da tarde. São 2h34. Eu tive minha aula, depois eu fui na missa. Aí fiquei mais um tempinho na missa, depois encontrei uma amiga minha, a gente tomou um café, ficou conversando, eu já voltei pra casa, porque eu queria chegar em casa cedo, porque eu tô com muito frio, tipo, tá sol hoje, mas eu tô com muito frio, e eu ainda tenho que lavar minha cabeça, então eu vou preferir chegar em casa mais cedo pra conseguir fazer tudo isso, e aí eu fico estudando aqui. Eu falei pra vocês que ia ter o negócio na biblioteca dos lanchinhos, né? Eu passei lá, só que eu achei os lanchinhos meio ruins e a biblioteca tava, tipo, lotada. Então eu falei assim, eu vou pra casa, que é melhor, que eu consigo, tipo, almoçar aqui em casa, porque eu não almocei nem comi o sanduíche que eu levei, porque eu só comi uma coisinha antes da missa e peguei um café. Então agora eu vou, acho que fazer um almoço pra mim, tipo uma saladinha e uns nuggets. Eu acho que é isso que a gente tem na geladeira agora, porque eu tô indo embora, então não fiz compras, tem vários dias que eu não fiz compras, mas vou tentar. E tô com a funga-funga, né? Funga-funga é pra sempre, essa funga-funga no inverno. Mas o que eu tava falando? Nem lembro. A glicose tá tipo 119 caindo, porque eu vim andando, mas eu tô morrendo de frio. Aí os snacks que eu peguei. Tem isso daqui, isso daqui, isso daqui, que é tipo coreano. Eu já comi uma geladinha bem gostosinha. E peguei isso daqui, na verdade, é uma tangerina, mas eles chamam de outra coisa, só que ela é tipo miudinha. Mas enfim, peguei isso de lanchinhos e agora eu vou comer alguma coisa, fazer um almoço e tomar banho, lavar a cabeça e começar a estudar. Eu consegui filmar pra vocês, inclusive, ali na aula, um pouco antes da aula, que eu sou monitora, eu fiquei fazendo algumas coisas no computador. Já dei uma adiantada no computador, no tablet. Já dei uma adiantada e vou continuar nessa edição até o final do dia. Então é bom que eu já vou tomar banho, lavar a cabeça, comer, né, pra ficar alimentada, tomar banho, lavar a cabeça, ficar quentinha e vou só ficar trabalhando. Vamos ver se eu filmando pra vocês eu consigo realmente fazer as coisas e não ficar enrolando. Então, é isso. Almoço feito, saladão com cream cheese e nuggets. E também vou comer a tangerina laranja que eu recebi para vitamina C, né, que é muito importante nessa época. Então, esse é o meu almoço. Ó, gente, era tangerina mesmo. Uma tangerina bem petititinha,
muito fofinha. Eu adoro. Eu não sei o nome que eles usam pra isso, porque eu sei que eles chamam... Tem uma fruta aqui que eles chamam de orange, que não é laranja. É tipo uma tangerina maior, assim. É do tamanho da laranja, mas é uma tangerina maior. E aí tangerina ele só tem assim petititinho, eu acho. Mas eu não sei como é que chama isso aqui. Eu falo tangerina, mas é bergamota, mexerica, enfim. Eu chamo de tangerina. Galera, 4h30. Meu amigo aquecedor está aqui porque tá -5 com sensação de -8. Já estamos aqui sentadinhas, de banho tomado, quentinhas, para trabalhar. Bora lá. Hoje o café da manhã é um pouco diferente, que eu fiz a minha especialidade. Tá bem feio, mas eu acho que tá gostoso. A minha especialidade é pegar um pão, aí cortar um buraco nele, e aí eu faço o ovo dentro dele. E aí o outro ovo eu faço fora, né? Mas essa é a minha especialidade. É uma brincadeira, como eu chamo com os meus pais, mas aí já temos meu cappuccino sabor moca, aguinha, vitamina, insulina que eu já tomei. A glicose tá 109 agora, pouco. Então vamos ver se eu consigo mantê-la boa. E aí agora eu vou ouvir a homilia do Frei Gilson e do Padre Paulo Ricardo. Tô andando no meio da rua, novamente, porque muito escorregadio a calçada. Tô com um sono que só Jesus. Agora são 9h. Minha aula começa às 9h30. Mas hoje é a última aula. A professora falou que vai ser só uma reflexão, assim. Nem queria que tivesse aula hoje, mas enfim. E aí ela falou que não vai durar até meio-dia, como sempre dura. Então a gente vai ter mais tempo. Meu próximo compromisso depois disso é de 3 às 6 eu tenho trabalho. E depois disso eu tenho... Hoje é aniversário de uma amiga minha. Eu acho que eu vou na casa dela. A gente vai jogar alguma coisa e tal, enfim. Então esses são os compromissos do dia. Tá -2, com sensação de -8. Então assim, não está tão frio. A minha mão não tá congelando tanto.
mas ainda assim tá bem frio. Ontem eu nem filmei tanto à noite. Eu fiquei com muita dor de cabeça à noite, a minha glicose estava bem alta. Não sei porquê. E aí eu fui jantar com o pessoal lá em casa. E desculpa a fundação. E aí fiquei com os amigos e tal. E aí tava todo mundo também trabalhando nos seus trabalhos finais no computador. Então ficou todo mundo lá, tipo, comendo, conversando no computador. Eu consegui terminar de fazer a revisão que eu queria fazer de um dos meus artigos. Então ele tá com 23 páginas. É pra estar com 20. Mas hoje eu vou usar um aplicativo que o meu orientador indicou pra me ajudar na escrita. Então eu vou fazer eu já acabei de escrever tudo que eu queria. E aí agora eu vou fazer uma revisão e preparar a apresentação, que aí quarta-feira eu apresento esse artigo. E aí na quinta eu reviso de acordo com o feedback que eu receber. E na quinta eu também quero finalizar o outro artigo que eu tô quase acabando. Que aí eu vou ter tempo de sexta-feira limpar meu quarto, lavar minhas roupas todas, secar minhas roupas todas e arrumar a mala e já deixar tudo pronto. E aí, tipo, só curtir o final de semana. Gente, hoje tô quase gravando nada pra vocês, né? Tava na casa da minha amiga até agora, eu cheguei em casa, era 10 e pouca. Agora são 11h37. Ainda nem tomei banho, não fiz nada, porque eu tenho que terminar minha apresentação pra amanhã. Mas eu até levei o tablet pra festa da minha amiga, mas nem abri ele. Então, eu só precisava terminar a apresentação, adicionar algumas imagens que estavam já no meu tablet e praticar. Eu tenho 20 minutos para apresentar, que o máximo que pode se estender é 25 minutos. Eu acabei de treinar uma vez, tipo, tentando ler o texto, passando os slides e corrigindo algumas coisas que eu não gostava e, tipo, finalizando o texto. E deu 23 minutos. Então, eu acho que tá tudo certo. Minha glicose tá bem altinha agora, não sei quanto é que tá. Deixa eu ver pra vocês. Tô cansada. Tá 247, porque eu comi bolo. Mas é isso.
Aí, tô aqui, vou mostrar pra vocês. Ah, eu posso virar a câmera, né? Que chique vocês. Então, eu fiz assim, eu peguei o artigo que eu já escrevi, né? E eu só cortei, né? Porque o artigo tem, tipo, 20 páginas e esse tem menos. Aí eu botei, tipo, quando que é pra passar o slide, porque meu orientador vai passar o slide pra mim. E temos aqui os slidinhos. Isso. Aí são 11h40 agora. Tô cansada, mas não tô com tanto sono assim, não. Mas vou tomar banho pra dar uma relaxada e dormir. E é isso, vejo vocês amanhã. Amanhã eu tenho a monitoria, que é 10h30, e a minha apresentação é só 2h da tarde. Então, eu posso dormir mais um pouco amanhã, porque minha aula só é 10h30. Então, acho que eu vou fazer isso pra descansar. E é isso aí. Eu devia ter gravado eu treinando a minha apresentação, né? Falando aqui em inglês com vocês, mas eu esqueci. Talvez eu grave agora de novo pra eu ver se tem 23 minutos mesmo, porque toda hora eu parava um cronômetro pra consertar alguma coisa, ajeitar alguma coisa da minha fala, enfim. Então, acho que eu vou praticar de novo só pra poder gravar pra vocês. Acho que eu vou gravar no rapidinho. Mas aí vocês não vão conseguir ver o meu speaking, né? Então vou só o começo, depois eu vou gravar rapidinho pra vocês. Tá. Tô nervosa. 1, 2, 3. E my paper is called The Tijuca Forest Between Materiality and Immateriality in Félix Émile Tonet's Artwork. In the 19th century, several exhibitions brought traveling artists to explore and represent the Americas. One example of those explorations is known as the French Artistic Mission. A group of French artists from different fields arrived in Brazil, especially in the city of Rio de Janeiro, in 1816. Each artist brought assistants and family members, totaling around 40 people in the entire mission. Among the artists who came with the mission, Nicolas Antoine Tonnet and his family stand out, especially his son, Félix Émile Tonnet, who will be the focus of this paper. Vinte e 22 minutos, família. Acho que tá bom, né? Isso aí. Agora, tomar banho e dormir, que já são, ó, meia-noite, gente. Isso aí.